Queridos, eu quero pensar com você nessa noite o seguinte tema: não deixe sua bênção escapar. Vamos todos ler juntos? Não deixe a sua bênção escapar. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer aqui hoje não, hein? Meu Deus, vamos lá, de novo. Não deixe sua bênção escapar. Primeiro verso que eu quero ler está na projeção. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Vamos todos ler juntos ali? Vejam. Palavras de Moisés para a segunda geração que iria tomar posse da terra prometida. Um outro texto, Números capítulo 23, versos 19 a 20. A Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Se receber uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Amém? Queridos, deixa eu fazer uma pergunta a você aqui nessa noite. Depois a gente vai ler outro texto. O que te impede de tomar posse da bênção de Deus para a sua vida? Você seria capaz de parar um pouco e fazer uma avaliação da sua vida e pensar assim: pastor, o que possivelmente pode estar me impedindo de tomar posse da bênção de Deus para a minha vida? Pastor, às vezes eu estou pertinho daquilo que eu tenho buscado na minha vida, mas se repete como um ciclo vicioso na minha vida, o escapar as bênçãos das minhas mãos. Pastor, eu não consigo compreender e nem entender por que isso tem acontecido com tanta frequência na minha vida. Queridos, às vezes ocorre de nos acomodarmos com as pequenas conquistas de Deus para a nossa vida, que a gente acaba se esquecendo de que o Deus abençoador, Ele não parou ali de nos abençoar. Ele deseja nos abençoar ainda muito mais, só que nós, por vezes, na nossa vida, a gente se acomoda com as pequenas conquistas da nossa vida e a gente acaba se esquecendo de que Deus tem muito mais para nos dar. Talvez esse fato seja o fato que possa estar impedindo você de conquistar as bênçãos de Deus. Mas também, queridos, há pessoas que simplesmente não têm conseguido conquistar nada na sua vida. Não têm conseguido tomar posse absolutamente de nada. Então eu quero ler com você nessa noite Deuteronômio capítulo 1, versos de 21 a 30, para que juntos a gente possa receber uma palavra de Deus para o nosso coração, para que juntos a gente possa identificar alguns pontos nesse texto que seja talvez a causa da gente não conquistar, da gente não tomar posse da bênção, da gente por vezes deixar a bênção de Deus se escapar das nossas mãos. O texto diz o seguinte: Deuteronômio capítulo 1, versos de 21 até o verso 30.
Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenha medo e nem desanime. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e às quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir. Se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhe disse: não fiquem apavorados, não tenha medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Amém? Queridos, essas palavras foram ditas por Moisés ao povo de Israel quando eles estavam à beira de tomar posse da terra prometida. O livro de Deuteronômio é um livro onde Moisés estava recapitulando todos os feitos e os fatos que Deus havia realizado na vida do povo de Israel. Moisés estava ali, queridos, com a geração de Josué e Caleb. E Moisés, então, aqui nesse texto, estava procurando lembrar aquela geração, a segunda geração, de que Deus havia feito uma promessa para eles. E durante muitos anos, a primeira geração não foram fiéis à vontade e à direção de Deus, e por isso eles foram impedidos de tomar posse da terra que Deus havia prometido a eles. Então Moisés pega este livro de Deuteronômio e começa então a narrar tudo aquilo que havia acontecido, para que não acontecesse com a segunda geração exatamente aquilo que havia acontecido com a primeira geração. A primeira geração, por não acreditar na promessa de Deus, por deixar a bênção de Deus escapar, aquela primeira geração, ela morreu toda no deserto. Deus então levantou a partir de Caleb e Josué uma nova geração, que veio então tomar posse da terra que Deus havia prometido. Moisés então está explicando porque eles até então não tinham conquistado nada. Embora Deus lhe tivesse feito promessas e a terra fosse uma grande bênção, toda uma geração perdeu a oportunidade de conquistá-la exatamente por causa de algumas atitudes que os impediram de entrar, de tomar posse, permitiram com que eles deixassem a bênção de Deus para a vida deles escapar. Na verdade, queridos, existem coisas que podem fazer
com que essas bênçãos também, nos dias de hoje, elas venham escapar da nossa mão. Na verdade, quando a gente pensa em Deus, a gente sabe muito bem que Deus não mudou. O Deus que havia prometido a Israel de dar a ele a terra é o Deus que fez promessa a você que está aqui nessa noite. E você sabe exatamente aquilo que Deus plantou no seu coração. Por isso que constantemente eu tenho falado sobre promessa de Deus, porque isso está plantado no meu coração. Eu estou começando a viver um pouquinho daquilo que Deus falou assim: meu filho, ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém creia, confie em mim, dependa de mim, e tu verás o Deus que eu sou, o Todo-Poderoso. Então, meu irmão, eu estou começando a ver a promessa de Deus, algo que Deus me prometeu há muitos anos atrás na minha vida. Eu estou começando a ver, eu estou começando a observar aquilo que Deus prometeu surgindo, crescendo, aparecendo, para que o nome dele seja glorificado. O que você não pode esquecer é que se for promessa de fato de Deus para a tua vida, ainda que aqueles que estejam ao teu redor não acredite, acredite você, e Deus vai realizar para a glória dele. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus está fazendo na minha vida, é para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Mas, queridos, olhando para esse texto aqui, aí que o bicho pega. Olhando para o povo de Israel, a gente pode aprender algumas lições. Quantos aqui não querem deixar a sua bênção escapar? Levanta a tua mão assim. Diga assim: eu não quero deixar a minha bênção escapar. É muito ruim, né? Depois de tanto tempo você perde, você vê as bênçãos indo embora. Mas existem algumas atitudes que podem fazer com que a nossa bênção, ela escape da nossa mão. Mas eu aprendo com esse texto, aí eu só vou usar os versos 26 até o 28, eu aprendo algumas verdades aqui que eu gostaria muito que você aprendesse aqui hoje. E é possível que dentre dessas atitudes, você se identifique com alguma delas, e elas sejam também o motivo de você estar deixando as bênçãos de Deus escapar das suas mãos. Mas eu acredito que Deus quer restaurar a sua vida nessa noite. Então a primeira lição que eu aprendo é que para a sua bênção não escapar, elimine da sua vida a falta de disposição. Primeira coisa, queridos, que eu identifico quando eu leio a história do povo de Israel, e principalmente dessa primeira geração, é exatamente esse sintoma muito forte na vida deles. Muitos deles que estavam ali eram pessoas que não tinham disposição para lutar. E uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus, Ele tem prazer de nos abençoar. Mas Deus, Ele não tem prazer de abençoar gente preguiçosa, gente que não tem coragem, gente que não tem determinação para lutar. O texto bíblico, na primeira parte do verso 26, Moisés diz que Deus havia dado a promessa, a terra de Canaã para eles, mas o texto bíblico diz que eles não quiseram entrar na terra, eles não quiseram possuir a terra, eles não quiseram tomar
posse da bênção de Deus, eles deixaram no momento crucial da vida deles, a bênção que Deus estava reservando para eles, escapar de uma hora para outra. A terra, queridos, era uma promessa de Deus para eles. Mas eles não quiseram. E quando a gente observa isso, a gente entende. E isso mostra para nós uma falta de vontade de conquistar. Uma falta de vontade de perseverar diante dos desafios. O que fez com que o povo desanimasse era exatamente, queridos, o que estava pela frente. Nenhuma bênção de Deus vai chegar de qualquer jeito para nós. Nenhuma bênção de Deus vai chegar para nós de mão beijada. É preciso, queridos, mostrar vontade. É preciso ser alguém determinado, alguém de coragem, alguém cheio de força, alguém que persegue seus alvos, alguém que está disposto a pagar o preço para superar os desafios até chegar na promessa de Deus para a sua vida. Certa ocasião, Jesus disse o seguinte: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Mas em contrapartida, o autor aos Hebreus, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Aqui tem dois textos interessantes. Um texto que fala para nós daqueles que avançam e daqueles que retrocedem. Daqueles que estão dispostos a pagar o preço para alcançar a bênção de Deus e daqueles que não estão dispostos. Que tipo de pessoa você é? Você é daqueles que retrocedem diante do primeiro desafio? Ou você é do tipo daqueles que estão dispostos, independente do obstáculo, independente dos gigantes, independente daquilo que se apresenta diante de você, você é do tipo que vai ou fica? Ou melhor, vai ou volta? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de atitude você tem na sua vida? Será que você não está deixando a bênção escapar exatamente porque você não tem disposição para encarar o desafio? Será que a sua atitude está sendo atitude semelhante à atitude do povo de Israel? Queridos, não existe vitória sem lutas. Como também não existe conquista sem esforço. Eu quero dizer uma verdade para você aqui nessa noite. As portas que dão acesso às bênçãos de Deus em sua vida, elas não se abrem automaticamente. Todos nós gostaríamos que todas as portas da nossa vida fossem portas semelhantes à porta de shopping centers. Eu, pastor Renato, a irmã Sandra, a Mônica e Dá, fomos almoçar hoje no shopping. Chegamos lá no shopping, aquela porta lá, você não precisa esticar a mão, você não precisa empurrar, você não precisa fazer nada. Automaticamente, quando você se aproxima da porta, a porta se abre. Mas, queridos, no mundo espiritual a realidade é outra. No mundo espiritual não tem nada automático. As portas que Deus quer abrir para a sua vida, elas não são automáticas. Na maioria das vezes, as portas da vida no mundo espiritual têm duas palavras: puxe ou empurre. Vamos lá? Puxe ou empurre. O que isso aí significa? Isso aqui, querido, significa: tome uma atitude, faça um esforço,
Mexa-se, faça alguma coisa, dê um passo, coloque a mão no negócio, estenda as suas mãos, porque a porta ela vai se abrir para a sua vida. Só esperar não vai levar você a lugar nenhum. Muitas pessoas estão deixando a bênção escapar porque lhes faltam a disposição para lutar. Muita gente acomodada, muita gente que não quer entrar na terra, muita gente que não quer dar ao trabalho de lutar, muita gente que não quer se esforçar por coisa alguma e com o resultado não tem conquistado nada na vida. Pastor, não tem acontecido nada. Parece que Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Você que tem se comportado de maneira errada. Alguém disse o seguinte: se você faz o que sempre fez, conseguirá o que sempre conseguiu. Então faça uma coisa diferente. Talvez o que falta em você é disposição. E talvez a disposição seja o diferencial de Deus, que Deus vai usar para você superar seus desafios e conquistar a Canaã, que Deus já separou, embrulhou, colocou um laço para você abrir, desembrulhar e desejar ardentemente. Mas a falta de disposição nos impede da gente ser conquistadores. Uma segunda coisa aqui, terrível. Segunda atitude. Para a sua bênção não escapar, livre-se de atitudes de rebeldia. O texto bíblico diz lá que eles não quiseram entrar e ainda, o que eles fizeram? Se rebelaram contra o quê? A ordem de quem? Do Senhor. Tiveram atitudes de rebeldia. Rebeldia, queridos, é desobediência. E talvez esta seja a única explicação porque algumas pessoas não são abençoadas e outras só são um pouco abençoadas. O segredo para conquistar, o segredo para avançar, o segredo para superar os desafios da vida é viver uma vida de obediência. Um velho ditado popular diz o seguinte: quem não obedece... Você não se lembra disso, não? Cara, só eu que sou velho nesse negócio? Porra, bate aqui. Encontrei alguém da minha idade aqui, ó. Misericórdia. Quem não obedece? Padece. Você não conhece isso, não? Quem conhece? Então diga assim para o pastor: quem não obedece? De novo, quem não obedece? Padece. Queridos, é preciso a gente resgatar o ensino da obediência na igreja. O ensino da obediência dentro da nossa casa. A igreja muitas das vezes é fruto de rebeldia dos lares. Quanta gente rebelde dentro do lar, dentro da casa, no seio da família. Quanta gente fazendo o que quer, desobedecendo pai e mãe. Quanta gente realmente fazendo coisas terríveis dentro do lar. E isso acaba refletindo aonde? Na igreja, na sociedade. Rebeldia, desobediência. A igreja precisa resgatar o ensino de obediência. Jesus ordenou isso para a igreja, ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Só que a igreja tem esquecido da parte principal, ensinando-os a guardar todas as coisas. Não adianta só a igreja ganhar. Se a igreja não estiver disposta a discipular, a ensinar a obedecer, a ensinar a conhecer a palavra de Deus,
Porém, infelizmente, a igreja ensinou outra coisa. A igreja passou muito tempo, queridos, ensinando na escola bíblica discipuladora. Quantos metros tinha o Monte Moriá? Quantos metros que foi que abriu o Mar Vermelho para o povo passar de pé enxuto? Ficou se preocupando com questões geográficas, com questões que não transformam a vida, só trazem conhecimento. Queridos, nós precisamos de conhecimento sim, mas a gente precisa pegar aquilo que a gente conhece da palavra de Deus e transformar para a nossa vida como algo eficaz, algo que pode mudar a história da nossa vida. A igreja passou muito tempo ensinando que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Novo, 39 no Antigo, 27 no Novo. E à medida que a igreja foi se envolvendo com isso, ela se esqueceu de ensinar sobre o princípio da obediência. É por isso que o número de rebeldes, de crentes rebeldes, tem crescido assustadoramente nos nossos arraiais cristãos no tempo de hoje. Você sabia que Deus tem algumas letras no seu alfabeto? Então vou ensinar o alfabeto de Deus para você hoje. Quero que você leia comigo, vamos lá. As letras do alfabeto de Deus estão aí. Clica, minha filha. Vamos lá? Vamos lá. Qual é aquela primeira letrinha? De trás para frente agora, que nem a professora faz. C. O, B, D, C. Vamos lá? O, B, D, C. De novo. O, B, D, C. De novo. O, B, D, C. Mas por quê? O que acontece quando a gente não tem a disponibilidade de obedecer? A gente perde algumas bênçãos na nossa vida. Primeira coisa, se nós desonrarmos pai e mãe, perderemos a bênção de viver mais anos sobre a terra. Por exemplo, se não entregarmos os dízimos, que é o mandamento de Deus para nós, perdemos a bênção da prosperidade e abrimos as portas da maldição. Se prejudicamos o nosso corpo com vícios, prostituição, adultério, fornicação, a Bíblia diz que nós seremos destruídos. Aqui está, queridos, o resultado de quando não há obediência. Então o ditado é verdadeiro: quem não obedece, padece. É preciso obedecer a Deus, quer tenhamos vontade ou não. Obediência não é uma opção na nossa vida. Obediência é um princípio bíblico. Obediência é um valor bíblico para a nossa vida. Obediência é um mandamento e a obediência sempre precede a bênção de Deus na nossa vida. Você quer ser abençoado? Obedeça. Pague o preço de viver uma vida de obediência a Deus. Eu gosto muito do que Salomão escreveu. Um dos livros de sabedoria da Bíblia, Salomão disse o seguinte: vamos todos ler juntos com o pastor? Vamos todos juntos? De tudo o que foi dito, nós fomos criados para obedecer. Amém? Só que o problema do povo de Israel era a desobediência. Deus dava a ordem, Deus dava a direção, Deus dizia o que tinha que ser feito, Deus apontava os caminhos, e o povo de Israel sempre andava fora do caminho e da direção de Deus.
E quando isso acontece, a gente deixa de desfrutar e experimentar na nossa vida as promessas de Deus. Mas também, queridos, uma outra aplicação que eu aprendo é que para sua bênção não escapar, pare imediatamente com a murmuração. Murmuração. Diga assim, murmuração. O texto bíblico diz assim, queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Foi por isso que Ele nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Você sabe qual é a maneira de você terminar a vida como derrotado? Quem sabe aqui? Levanta a mão, quem sabe? A maneira de terminar a vida como derrotado. Tá bom, ninguém sabe. É murmurar. Reclamar. Na verdade, queridos, a murmuração alimenta a nossa derrota. Se você quer continuar sem conquistar, se você quer continuar deixando as bênçãos preciosas de Deus para a sua vida escapar das suas mãos, então você não pare de reclamar, continue murmurando, continue lamuriando. Diga para Deus que se você estivesse no lugar dele, diante desse desafio que você está vivendo, você faria totalmente diferente do que ele está fazendo hoje na sua vida. Mas se você quer realmente conquistar a bênção de Deus para a sua vida, pare imediatamente com a murmuração, porque a murmuração demonstra ingratidão da nossa parte para com um Deus que não tem obrigação de fazer mais nada por nós, porque Ele já fez tudo. Se você hoje parar no meio da sua crise ou do desafio que você está enfrentando e você olhar para trás, você vai ter muito mais bênção para contar. Queridos, o povo de Israel era um povo ingrato. Aquela primeira geração era uma geração de gente mal agradecida. Eles se esqueceram com facilidade que Deus os havia tirado do Egito, que Deus abriu o mar vermelho para eles, que Deus supriu eles noite e dia contra o frio, contra o calor, que Deus providenciou água no deserto, que Deus fez tanta coisa por eles e ainda assim aquele povo reclamava, aquele povo murmurava e aquele povo por murmurar perdeu a bênção de Deus. Talvez hoje o que tem impedido você de tomar posse da bênção de Deus é a murmuração. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui nessa noite, pelo amor de Deus, pare de reclamar. Troque a reclamação pela gratidão. Olhe para o seu passado. Olhe para os feitos de Deus na sua vida. Olhe para tudo aquilo que Deus moveu ao seu favor, ao favor da sua família. Olhe para os milagres que você já experimentou. Olhe para tantas coisas e entenda que esse Deus não mudou. E se Ele agiu no passado da tua vida, Ele vai agir no presente e no futuro. Não murmure. Não reclame. Não se queixe. A vontade de Deus, queridos, é que a gente aprenda a viver com o coração grato em qualquer situação. O apóstolo Paulo diz assim, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Em último lugar, para a sua bênção não escapar das tuas mãos, afaste-se de pessoas que não vão te encorajar. Tem gente que não tem nada para acrescentar na nossa vida. É verdade ou mentira? Diga assim, é verdade, pastor. Esse rapaz gordinho que não tem nada para acrescentar na minha vida. Mas eu te amo profundamente em Cristo Jesus. Muito
estou brincando com ele. Ele é brincalhão. Ele gosta de sacanear os outros. Gosta ou não gosta? Mas tem gente que não tem nada para acrescentar mesmo. Tem gente que ao invés de levar você para aquele monte, fazer você olhar para aquele monte que a gente acabou de... vai te ensinar a olhar para o buraco. Tem gente que não vai acrescentar nada. Só vai influenciar sua vida de maneira negativa. Olha só esse povo aqui, ó. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Queridos, em tempo de conquista, sempre vai se levantar compatriotas para nos colocar para baixo, para dizer que a gente não vai conseguir, que naquele lugar há gigantes, que você não pode, que você não tem condição. O texto bíblico diz que ao ouvir isso, a maioria do povo teve medo. Queridos, o medo de perder, muitas das vezes nos tira a vontade de ganhar. E deixa eu dizer uma verdade para você aqui nessa noite. Talvez eu esteja falando para gente aqui que esteja com medo do desafio. Talvez eu esteja falando aqui para gente que foi desencorajada na sua vida. Talvez você ouviu palavras que te prostrou, que te desanimou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Se Deus decidiu, meu irmão, colocar a sua promessa em terra de gigantes, não tenha medo. Dê um passo ousado de fé, para que você possa viver na sua vida as promessas de Deus para você. Ainda que a tua promessa esteja em terras de Enaquins, ainda que a tua promessa esteja no meio de gigantes, supere todos os desafios com poder e coragem. O medo nos impede de sermos conquistadores, mas a fé nos lança para as conquistas que Deus tem preparado para nós. O texto bíblico aqui diz que eles eram compatriotas. Se a sua companhia favorita é alguém mais medroso que você, mude de companhia em nome de Jesus. Hoje, passe a andar com pessoas semelhantes a Moisés. E você vai ouvir isso aqui, ó. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados. Não tenha medo deles. O Senhor, o seu Deus, está indo à frente de vocês. Lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. O seu Deus vai à frente de vocês. O nosso Deus vai à nossa frente, para nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Termino dizendo: Deus tem prazer de nos abençoar, amém? Diga assim: Deus tem prazer de me abençoar. O que impede você de ser então um conquistador das bênçãos de Deus em sua vida? É a falta de disposição? Se for, coloque um fim nela agora mesmo. É a rebeldia? Em nome de Jesus, dê um basta a ela neste momento. É a murmuração? Pare com isso imediatamente. É o medo, é o desânimo? Fuja deles, em nome de Jesus. Entregue tudo agora nas mãos de Jesus.